Mas foi muito legal ali te Ai, conhecer. Ele entrou ali no palco todo de prata, todo prateado, e eu não conseguia tirar os olhos da tua. Do teu número lá, da tua interpretação, tu cantando e fazendo lá a sim. tua dança. E eu Sabe não que foi conseguia tirar. meu primeiro cara a tapa foi aquele ali, Foi né? Eu tinha na mesmo? minha bagagem ali apenas aqueles beats, sem produção nenhuma. Muita coragem de chegar ali naquela época e expor esse trabalho. E aí dei Olha. de cara com Carolina Dickman, essa pessoa carismática, maravilhosa. E foi o que foi. Fui muito feliz. Foi melhor do que eu pensei que fosse me sair. Aí foi, mas foi muito bom. E aí depois vieram outros encontros Sim. em outros programas e pela noite e tudo, então foi muito legal. E aí hoje eu queria aproveitar para a gente conversar bem muito, para a gente saber desde o início como foi que começou tudo, até você chegar onde está hoje, teus projetos, o que tu tem aí pela frente para trazer, viu? Massa, Carol. Massa, Franklin. É muito bom. Muito bom. Estamos aqui no canal Carolina Indica. É muito feliz poder ter esse espaço para falar, né? Dessa vida, desse ilustre desconhecido, né? E somos todos assim, nós meio artistas independentes, somos todos assim, ilustres desconhecidos. Não porque queremos permanecer assim, mas é o lugar que nos colocam, né? Esse lugar do anonimato, não há holofotes, não há glamour. É, eu sou muito feliz de ser um artista independente de Fortaleza. Mas assim, esse programa é ouro pra mim, viu? E Obrigada. tenho certeza que também pra muita gente que não tem esse holofote, não tem esse espaço, né? Olha só, onde eu vou Obrigada. falar do início da minha trajetória, né? Aqui com a Carol, né? Então é isso, Carol. Obrigada. Saiba que você é muito importante, não só pra mim, mas pra toda uma classe, né? Obrigada. Obrigada, fico sem palavras. Jorge, quando criança você pensava em ser artista? Eu era uma criança viada, eu era uma criança performer, eu era uma criança que minha mãe saía, eu já ia atrás do batom dela. Ai, era. Gostava de experimentar as roupas. Experimentava sapatos, batons. Meu pai tinha umas botas com salto, né? E aí eu lembro que eu calçava essas botas e ficava andando em casa. Aí a minha irmã, hum, mãe, ele tá calçando essas botas, mas ele tá querendo é um salto alto. E era fato. Né? Um beijo pra minha irmã, né? Minha irmã viveu essa época bem imaginativa. Eu era uma criança de apartamento, né? De classe média baixa, ali. Nasci em 85, então minha vida começa na minha cabeça, Carol, em 1992. Minhas memórias começam efetivamente, Aham. né? E aí era um período que a gente estava exposto a muita loucura, né? Não tinha muito filtro, não tinha muito essa coisa de o conteúdo voltado para a criança, a militância, né, que hoje protege, eu acho que hoje cumpre o papel de proteger toda essa militância, toda essa proteção, né? A evolução da mídia, né? Então eu era bombardeado pela TV, e aí eu começava a ver vários artistas, né? Uhum. Eu lembro de ter visto uma Tina Turner, eu acho que na falida Rede Manchete, eu não lembro o que é, só que eu vi aquele gelo seco, eu vi ela com aquela peruca, foi uma imagem de uma mulher punk, né? Porque era aquele Uhum. visual anos 80 Mad Max, né? Muito punk, Sim. muito new wave. E aquilo já começou a mexer comigo, eu já fiquei impressionado. E eu não era uma criança de ir atrás das coisas, as coisas chegavam para mim através das minhas irmãs, através de. Então chegou o Roxette, né? Que eu era o mais novo, né? A criança viada mais nova. São E quantos ainda irmãos? mais na época eu tinha apenas duas, mas hoje eu tenho três irmãs maravilhosas, né? Ah. Mas nessa época eu tinha apenas duas, filhas de meu pai e de minha mãe, né? Uhum. Sabrina e Poliana, mandar logo um beijo para essas duas divas. E elas eram mais velhas, né? Era a criança mais nova de uma família onde eram só mulheres. Meu pai era bem ausente de casa, né? Vivia fora, trabalhando, enfim. Meu pai era uma loucura. Aham. E aí era eu e as mulheres, né? Naquela harmonia. E o que essas meninas que já eram adolescentes, né? Já tinham mais vivência, traziam, eu absorvia, né? E Uhum. uma dessas coisas, graças, né, às forças cósmicas, foi o Roxette, Uhum. que eu pirei, né, naquela cantora careca, loura, selvagem. Sim. E depois, posteriormente, o The Cranberries, outra banda noventista, né, Uhum. que muito politizada, com a imagem da Dolores, né, que era a vocalista, me atingia assim. Eu nem entendia muito, mas eu já sabia que ela era politizada, que Aham. ela tinha uma história sofrida.
Então eu comecei assim, ouvindo essas mulheres, cantando como elas. É Ah, tanto que hoje eu tento gritar igual Mary Fredrickson, do Roxette. Eu nem tenho mais gogó pra isso, mas eu né, começava a cantar muito fina a minha voz. Também eu tinha uma irmã mais velha muito religiosa, ela me levava para a igreja e tinha uma banda na igreja, eu também me encantava com as cantoras da igreja, sempre com as cantoras, gente. Incrível, sempre com as cantoras e nunca para os homens, eu nunca achava tanto atraente assim a imagem do homem artista, era sempre as mulheres. E eu pirava, né? E aí eu acho que essa junção dessa televisão a qual eu era exposto, dessa mídia, sem escrúpulos, dessas cantoras que também eram muito raçudas, né? Elas queriam muito combativas, né? aham, A do Roxette nem tanto, era mais pop, mas a imagem dela era muito, né, agressiva. Se você uhum. for parar pra pensar, né? Era, Mulher com atitude, cantando, era aqueles de atitude. movimentos elétricos, então aquilo me atraía. Juntou também com as mulheres que eu via nas revistas, porque eu ia comprar o pão sempre perto de minha casa, tinha uma padaria e era eu que ia e eu cruzava uma banca. Então lá em 94 eu vi a primeira X-Men, a Vampira na Ah, capa, vampira. inclusive, a Vampira e o Magneto, e Aham. a Vampira com a roupa toda rasgada, assim, ela tava tipo no meio de uma história de guerra. E aí mais mulheres, eu era muito fascinado com as mulheres, com o Aham. corpo feminino, com desenhar mulheres. Então eu comecei a querer desenhar as coisas que eu via nas revistinhas da Marvel Comics, Aham. querer cantar como a Mary e como a Dolores, que eram as referências que as minhas irmãs traziam, com as referências femininas em casa também. Minha mãe é uma guerreira, né? E Ah, muito gótica também. ah, é? Só fala quando ela for morrer. Quando eu morrer. Minha mãe tem essa coisa de que ela é gótica. Pô, brincadeira. E aí é isso, com o exemplo da minha irmã também, minha irmã mais velha, que também me criou, me botou muita coisa massa na cabeça, sabe? Valores, eita, valores bem interessantes, ela, né? Exigia que eu pensasse, exigia que eu colocasse a minha opinião, e eu era só uma criança, mas ela já botava livros para eu ler, e já dizia, comente. E a minha irmã do meio, Sabrina, ela é uma pessoa extremamente criativa, a gente brincava de só tudo. Então acho que daí, né? E minha mãe também, né? Voltando assim para esse tríade de mulheres da minha vida, né? Minha mãe também é uma grande artista, uma pintora, né? Ela Ai, ela pinta. pinta desde os 12 anos de idade, tinha quadros que eu via Artista. dela, então eu tinha esse gosto por pintar, por desenhar, ver o Marvel Comics, ver as cantoras, assistir aquela televisão Xuxa, Assisti junte muito. tudo num pacote. E também tinha uma tendência de gostar de filme de terror. Ah, Tinha isso, eu não sei por quê. Ninguém lá em casa tinha isso como eu. oh. Filmes de terror, sangue, morte, espíritos, brincadeira do copo, brincadeira da caneta. Enfim, eu era uma criança muito imaginativa. E aí juntou todas essas influências, essas informações se juntaram e deu eu. Ah, aí você começou criança, brincando e tudo, mas aí. Brincando, deixa eu me até conectar com a música, né? Que Aham. eu acho que é o que tu tá querendo. Brincando, desenhando, lendo, ouvindo música e virando um grande fã de cultura pop já desde a tenra idade, né? Eu via um Aham. artista cantando, eu via uma meia arrastão de uma mulher, eu via uma mulher maquiada cantando, eu, poxa, já gostava, perucas coloridas, como esse dia que eu vi a Tina Turner. Eu acho que até tem ela com uma peruca verde limão, não lembro muito bem, é muito antiga essa memória. Mas enfim, isso me atraía. E aí na igreja, que minha irmã mais velha, ela tinha muita religiosidade, era muito aflorada a religiosidade dela, então ela logo levou a gente para um grupo de igreja, né? Grupo de jovens. E lá eu aprendi a cantar umas aulinhas de coral e aprendi a tocar violão, acordes maiores, que é o que eu sei até hoje. Eu não Olha evolui aí. nada em quesito de tocar violão. Mas aí pronto. E meu pai também, a contribuição que ele me deu, uma das fortes contribuições era ter esse jeitão professor. E ele também Hum. tocava para minha mãe, para as minhas irmãs. Eu via ele tocando às vezes, né? Eu digo às vezes porque ele era essa figura mais ausente. Ele vivia fora, trabalhando, fazendo um milhão de loucuras aí pelo mundo. Mas ele trazia a música. Quando ele tava lá em casa, ele era uma figura assim que eu, sabe, não entendia. Que cara misterioso, para onde ele vai quando ele sai, de onde ele veio. E aí ele tocava, né? Tocava e tinha revistinhas de rock nacional também, Sim, cifradas. Rita sim. Lee, Beatles, Gilberto Gil,
E aí, pronto. E ele tinha um violão, ele não vivia em casa, mas o violão vivia pendurado na parede. E Ah, aí, às vezes, dava louca nele, ele chegava, vamos aprender a tocar violão, todo mundo. Aí eu tinha muito, assim, medo dele, aí ficava, enfim. Mas ele me passou algumas lições que foram importantes pra mim, né, ser o que eu sou uhum. hoje. E aí, pronto, desses caldos, né, de ir na igreja, de tocar violão lá na igreja, de ter esse pai que às vezes trazia isso, essa fascina pela cultura pop, as cantoras, os desenhos e tal, eu cresci um adolescente bem, assim, não sei nem qual seria o adjetivo, mas assim, louco, fã de cultura pop mesmo, né? Uhum. E aí já era fã de Cranberries, e aí estudando para uma prova com um colega roqueiro também, que eu passei a ter depois mais velho, na minha adolescência, disse, cara, a gente tinha que montar uma banda, né? Era na época, viu, Carol, do pré-emo. Nem existia essa coisa de emo ainda não, hein? Era antes do emo ainda. Depois O que a emo gente começou. raiz, né? Isso, a gente começou a ser chamado de emo depois. Eu, diabo, é emo, mulher. Deixa de putaria que eu lá sou emo. Né? Aí a gente já andava com aquelas pulseiras e tudo, já gostava de Marilyn Manson. Hoje ele é uma figura extremamente cancelável. Mas enfim, né? Eu amava aquela referência, né? Androginia, né? Foi um dos homens do rock que eu primeiro gostei. E aí, nessa história, a gente cultuando essas coisas, indo para os primeiros passeios ali no São João Batista, a gente ia para o cemitério, a gente exumava corpos. Meu Deus, eu vou ser preso. A gente via ossos humanos, a gente via restos de despachos, todo aquele contexto Ah, de centro, era uma aventura. E aí, um belo dia, estudando para uma prova na casa de uma colega, cara, a gente tinha que ter uma banda. Bora ter uma banda. Eu adorei a ideia, né? Eu já aham. amava esse meio de música, de arte. Então, bora ter uma banda. Ai, quem é que vai cantar? Quem cantar melhor essa música? Vai cantar. E a gente botou uma musiquinha, aí cantei eu, cantei ele, cantou minha amiga, aí todo mundo disse, o George. Aí fala, galera, se eu ganhei esse concurso, então eu vou cantar. E a partir daí, lá nos meus 16 anos, 15, 16, eu pronto, formei minha primeira banda com esse amigo chamado Fernando Henrique Costa, vulgo FHC na época. Olha aí, a referência política. É. Era o FHC. Meu amigo gótico, meu amigo tão desvairado quanto eu, tão louco por cultura pop quanto eu, tão louco por quadrinhos quanto eu e pelo universo do terror também. E assim a gente formou a nossa primeira banda com essa moça, essa amiga, né, que chamava Alessandra, chama Alessandra, então eu vou mandar um beijo já pra FHC, que hoje é Fernando, né? Hoje ele se livrou desse apelido, eu acho. E pra minha amiga Alessandra também, que lá na minha oitava série, eu acho, contribuiu para que eu fosse me formando um músico que eu sou hoje. A banda chamava The Lost Beings. A gente queria se chamar As Ovelhas Negras. Olha que piegas, né? A gente queria se chamar As Ovelhas Negras e queria cantar em inglês, porque a gente só curtia coisa em inglês. A Aham. gente nem pensava. Pra gente fazer música era em inglês, porque a gente ouvia. Aham. Então a gente transpirava isso. E aí fomos atrás de perguntar para a professora como é que seria ovelhas negras em inglês. Ela, tem uma expressão, the lost beans, que é como se fossem os feijões perdidos ao pé da letra, Aham. mas segundo essa professora que eu tive, né, no ensino médio, tinha esse significado das ovelhas negras. Então surgiu essa banda. E Aham. aí eu já tinha esses acordes maiores, né, na minha mente, desde a infância, vamos dizer assim. Ele me somou os menores. Ele me ensinou os menores, né, esse meu companheiro lá de banda. E a Alessandra era com dois pauzinhos tocando na praça. Ela batucava assim no chão, teco, 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 e saía, dizia-se baterista, Ó, sem nem saber tocar bateria. com a cara e a Eu coragem também, ela com a cara e foi. a coragem, eu também não sabia cantar, mas dizia-me vocalista. E ele era o guitarrista, ele já tinha mais conhecimento, né? E aí pronto, a gente foi se formando. Só que aí um belo dia ela pegou e disse assim, gente, eu não vou não conseguir tocar bateria não. Vamos falar a verdade? Eu não vou conseguir não. Quando a gente já Ah, começou a compor as primeiras músicas, aí ela tocando sempre, né, daquele jeitinho ali, que agradava a gente porque era só amor e adolescência. Mas aí ela disse, não, gente, eu não vou conseguir ser baterista, não. Por que não chama fulano de tal? Humberto, né? Que hoje é o meu companheiro, né? ah, Por que não chama aquele cara, Humberto, que né, era um outro colega? Tô falando assim do ensino médio, já tinha, né? Me desenvolvido um pouco, criado umas amizades aqui e ali e conheci esse cara que eu já estava apaixonado por ele e nem sabia. olha! Conheci ele na oitava série, e aí, bem,
Aí tava tarde da noite, a gente ali no Parque Parreão, perto da rodoviária, que era o nosso QG. E aí a gente teve a ideia, liga pra ele agora. Se ele disser que vem, ele entra na banda. Bora. E Humberto, tá onde? Tá fazendo o quê? Ah, não sei o que, vem aqui, a gente tá tocando, tomando um vinho aqui, fumando cigarro aqui no Parreão. Aí, tô indo. Chegou, Olha. quando ele chegou, você é da banda. E ele tá. Também não sabia tocar nada. Você vai ser o baterista. Tá, vou entrar na aula de bateria. Entrou e desenrolou. O que eu acho mais surpreendente de tudo é ele realmente ter se tornado um baterista, né? Poxa. Ele não era um baterista fajudo, ele era um baterista, pô. Ele tocava, tinha coordenação motora, mas mexia tudo ao seu tempo, conseguia tirar o som da bateria e aí pronto, ele virou baterista. Da depois chamada Dead Leaves, que aí sim, essa Dead Leaves começou a aparecer, né? Aparecer mais. Eu tive altos problemas com esse primeiro amigo, né? Problemas de ser expulso da escola, ser acusado de estar fazendo magias demoníacas. Eu era bem mal visto, assim, como se eu influenciasse uma galera, né? Porque eu acho que eu tinha um visual carregado, aquele olho, aquelas pulseiras. Aí, de repente, eu me formei assim, me criei, assim, com aquele visual mais pesado. E a escola não entendia e ninguém entendia e eu era má influência. Até que eu cheguei a ser expulso de 2 escolas. Poxa! Por isso, por fumar na escola, por não sei o quê. E aí eu fui virando esse garoto problema. Mas o Humberto, né, também por ter essa relação com o Humberto. Pra você ver como a gente enfrenta homofobias desde muito cedo, né? Eu me encontrava com o Humberto nas praças antes de ir pra escola. E aí os professores viam a gente ali na praça trocando algum afeto, e aí foi motivo para eu ser expulso de 2 escolas. E aí, né, quando eu já estava pensando em não fazer escola, não terminar a escola, não fazer faculdade, eu achava que, vão se lascar, esse mundo também, eu rejeito esse mundo, não é para mim. Eu vou viver de pulseirinha, fazendo pulseirinha hippie, vou viver, sei lá, numa praia. A gente fugiu, inclusive.